Olá, galerinha, aqui é a professora de artes Débora e se liga no nono que hoje é aula de artes e o assunto é a pintura surrealista. O surrealismo foi uma das vanguardas artísticas europeias que surgiu em Paris no início do século XX. Então a gente tem estudado várias delas, né? Nós vimos o fauvismo, o dadaísmo, e agora vamos estudar o surrealismo. Ele se originou em reação ao racionalismo e ao materialismo da sociedade ocidental, assim como o dadaísmo. Os dois foram tão próximos um do outro que algumas vezes não dá nem para você diferenciar e saber. E a proposta era tão parecida que quase não dá para você saber quem é surrealismo e quem é dadaísmo, na verdade. A arte surrealista não se restringiu à pintura, de modo que também influenciou outras manifestações, a escultura, a literatura, o teatro, o cinema. E o surrealismo propõe a valorização da fantasia e da loucura e a utilização da reação automática. É como um susto quando você vê alguma coisa assim no ímpeto e você nem raciocina direito. Então, essa é a ação que os surrealistas querem do artista surreal, tá certo? Eles tinham esse objetivo justamente por conta que isso aí surgiu na época da psicanálise, quando Freud apareceu com as suas ideias sobre o consciente, o subconsciente. Então, isso aí mexeu também com a visão dos artistas. Então, eles queriam usar esse potencial do subconsciente dos sonhos como fonte de criação para imagens fantásticas, tá? Então, você pode ver, o artista mais famoso desse estilo foi Salvador Dalí. Tem esse quadro aqui, que é a persistência da memória. Você tem vários relógios, aquele famoso dos relógios derretidos, pronto, Salvador Dalí. E as características do surrealismo? É uma forma simplificada, tá certo? É o pensamento livre, a expressividade espontânea, então que você tem que fazer como uma criança que desenha, às vezes as pessoas parecem flutuando, ou as pessoas parecem maiores do que os objetos, como uma casa, por exemplo, que eles são espontâneos, então tem que ter essa espontaneidade. A influência das teorias da psicanálise, como eu falei, o estudo do subconsciente, do inconsciente, criação de uma realidade paralela que você pode criar mundos fantasiosos, né? Criação de cenas irreais. Então, as cenas que são como essas do relógio derretido, completamente irreal. E valorização do inconsciente, certo? Então, a gente tem aqui o exemplo de Salvador Dalí, que ele gostava de fazer mundos irreais, ele fazia uma realidade alternativa. E você tem o quadro de Vladimir Cauchy, que gostava de brincar com a realidade. Então, ele fantasiava, ele pegava algo que era real e fantasiava em cima, como o sol e o ovo, né, a casca do ovo, que ele usou como elemento para parecer como o sol fosse a gema. Então ele usou coisas assim reais e fez a fantasia daquilo, certo? Aqui a gente tem mais um exemplo, que é esse de Henri Magritte, que você vê aqui, ó, tem um céu no olho, né? Então, de todos esses exemplos, você viu que são fantasias como aquela de Vladimir Cauchy, esse, que é a fantasia dentro da imagem real, e a de Salvador Dalí, que é dos mundos reais, né? Como se fosse o subconsciente. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai criar um quadro surreal e dentro desse quadro surreal você vai trabalhar uma imagem. Então, você vai misturar. Pode ser recortes pequenos, pode ser um recorte grande, como por exemplo, eu peguei aqui essa imagem, como eu disse, pode ser panfleto, pode ser livro, pode ser revista, que essa imagem aqui ele já dá um cenário para eu fazer algo surreal, para eu trabalhar. Então, utilizando o cenário, eu coloquei o meu elemento, que isso aqui fui eu que desenhei, e no meio, aqui, tá vendo? Então, eu criei assim uma fantasia, misturei a realidade, que é a xícara, com a fantasia, que é a menina dentro, e o cenário. Você pode trabalhar o oposto, você pode fazer todo o desenho e trabalhar uma pitada. De repente, você pegar uma figura feminina e colocar asas de borboleta e fazer um cenário real, mas só que a borboleta é uma pessoa. Você pode misturar, tá certo? No meu caso, a maior parte aqui seria esse cenário de fundo com essa parte aqui que fui eu que fiz. Então, ele tem que ter algo seu que você criou
mais algum recorte de revista. Não precisa ser grande, pode ser um detalhe pequeno de revista e o resto tudo desenho seu. Tá certo? Mas o importante é você seguir as características, que tem que ser algo fora da realidade, tem que ser algo fantasioso. Ok? Então, eu fico por aqui. Um beijo, um queijo, até a próxima.